É isso aí, eu sou o Alisson Gomes e esse é o podcast Biblificando. E o nosso objetivo é trazer a luz das Escrituras para o seu dia a dia. Fica comigo e bora biblificar a sua vida. Opa, sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando aqui com o nosso primeiro episódio do podcast Biblificando. E eu peço ao Senhor que Ele use este momento para trazer a luz da sua palavra para as nossas vidas. E nesse nosso primeiro encontro aqui, nós vamos falar sobre um tema que não é nada novo no meio cristão, mas que nunca deixou de ser um tema atual. É um tema que vem sendo motivo de medo, de suspeita e, em algumas circunstâncias, até mesmo de certa ameaça dentro das igrejas. Hoje nós vamos falar então sobre maldição hereditária. Sobe o som aí, meu filho. Legal. Antes de nós entrarmos aí, então, no tema, na discussão do tema que nós escolhemos para esse primeiro podcast, como a vinheta bem disse, o nosso objetivo aqui do podcast Biblificando é trazer a luz das Escrituras para o nosso dia a dia. Nada mais é do que nós abordaremos aqui assuntos do nosso cotidiano, da nossa vida social, ou até mesmo de um contexto das igrejas propriamente dito, e nós abordaremos então, diante daquilo que a palavra nos ensina. Nós traremos a luz realmente das Escrituras para nos mostrar qual é o caminho que nós devemos seguir e de que maneira nós devemos agir em relação a algumas situações. Não é o que eu penso, não é o que outra pessoa pensa, nós temos por meta aqui basearmos definitivamente no que a Bíblia diz, ok? Neste primeiro episódio, então, nós vamos tratar sobre um assunto aqui, eu vou tratar com vocês, mas em outras ocasiões, outras oportunidades, nós traremos aqui pessoas também com experiência de vida, com experiências teológicas que possam acrescentar para a gente em alguma situação também, e faremos talvez aí no formato de uma entrevista, quem sabe. Mas hoje, então, nós vamos falar sobre a maldição hereditária. Bom, apesar de achar que é muito pouco provável que você nunca tenha ouvido falar desse termo, maldição hereditária, dentro de uma igreja, o conceito deste termo se resume no seguinte: é basicamente quando um mal passa pelas gerações da família por conta de um pecado cometido através de um dos seus antepassados. O pai cometia um pecado, que o pai dele cometia um pecado, e consequentemente o filho vai cometer esse mesmo pecado, ou, nesse caso, atrairia sobre ele essa maldição e carregaria consigo. Por exemplo, os pais têm o poder, então, de amaldiçoar os seus filhos, através das suas atitudes, das suas palavras pecaminosas, enfim, qualquer coisa desse tipo que ele tenha cometido. Então a ideia é que, se não houver um ato espiritual para quebrar essa cadeia de maldição, todas as gerações posteriores viriam a sofrer as consequências deste mesmo pecado. E aí nós vemos isso acontecer com muita frequência dentro das igrejas. Pessoas que dizem precisar de um processo de libertação, um tipo de oração específica, enfim. E por conta dessas maldições, então, criou-se essa mística ideia de que precisam ser feitas campanhas para quebra de maldição, aquela famosa unção com óleo, mas isso é um tema para um outro podcast. Alguns rituais com fotos, peças de roupa, aquele famoso copo com água em cima da televisão, que hoje em dia já não tem mais como, né? Porque as TVs já não são mais aquelas TVs de tubo que antigamente você poderia ter essa possibilidade, mas isso ainda é feito, de outras formas, mas é feito. E pasmem, até mesmo doações em dinheiro entram nesse conjunto de situações que acabam sendo julgadas necessárias para a quebra desse mal. E aí a pergunta é, Alisson, mas qual é a base bíblica para essa tradição que vem sendo cultivada então dentro da igreja?
E talvez o texto que seja mais usado, que seja mais praticado e seja mais utilizado para justificar, então, essas questões de maldição hereditária, seja o texto de Êxodo, capítulo 20, os versículos 5 e 6, que dizem assim: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. No versículo 6, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, esse com certeza é o texto que mais vem sendo usado para justificar essa ideia de maldição hereditária dentro de um contexto cristão. Porém, isso se baseia claramente diante de uma má interpretação do contexto bíblico. Quando nós lemos aí esse contexto de Êxodo 20, nós entendemos então que Deus está se referindo aos idólatras daquele momento ali. Aquelas pessoas que fizeram para si imagens para que fossem adoradas e idolatradas. Ok? E se a gente quisesse então fazer a interpretação desse texto aí, ao pé da letra, como ele está falando acerca então da maldição hereditária, por que nós nunca vimos ninguém pregar sobre bênção hereditária? Por quê? Já que no versículo 6 a gente vê que Deus diz que tratará com bondade até 1000 gerações do que o amam e guardam os seus mandamentos. Certo? Então, convenhamos, bater na tecla de que existe maldição hereditária sem pregar o contrário para os que amam a Deus, fica no mínimo incoerente. Então, nós traremos aqui agora, para a gente entender um pouco melhor, a explicação para que a gente quebre essa ideia, certo? E nós vamos, logicamente, usar a própria Bíblia para fazermos isso. Em Ezequiel, capítulo 18, versículos 19 e 20, diz o seguinte: contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito, e teve o cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. E outro versículo que eu gostaria de deixar aqui para você é em Romanos capítulo 14, versículo 12, que diz o seguinte: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então nós temos aqui 2 textos para nos fazer entender algo a respeito da maldição hereditária. O texto de Ezequiel deixa clara a ideia de que o filho não levará a culpa do pai, e nem pai do filho. O texto diz que aquele que pecar é que morrerá. Não temos, então, grandes dificuldades para interpretar este texto. Já no texto de Romanos, nós vemos que, de forma individual, nós prestaremos conta de nós mesmos ao Senhor. O pai não falará pelo filho, e nem o filho pelo pai. Tá, Alisson, então como que a gente consegue conciliar e entender o que está dizendo em Êxodo e o que está dizendo em Ezequiel e em Romanos? O que a gente precisa entender do que está sendo dito em Êxodo é que a mensagem principal deste contexto não é se referir à maldição, mas sim o versículo 6, que é a continuação do 5, ele nos mostra que a bondade de Deus é muito maior do que todo e qualquer outro tipo de circunstância. Nós vemos que no versículo 5 é dito que o castigo que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Então existe uma situação, daqueles que me desprezam, ok? É algo direto, não é algo que um vai sofrer pelo outro. É daqueles que me desprezam. E o mais interessante é o que vem depois. Mas trato com bondade até 1000 gerações. Então a gente vê que sobrepõe ao castigo a bondade do Senhor. A bondade do Senhor ela é maior do que a ira dele neste momento. Por quê? O que significa? Ele fala de 3 ou 4 gerações.
para a maldição. E ele fala de até 1000 gerações para serem abençoados aos que me amam, certo? Também é algo individual. Aqueles que me desprezam serão castigados. Aqueles que me amam serão tratados com bondade, certo? Então esse é o conceito que está aí intrínseco nestes 2 versículos de Êxodo. Então, mas Alisson, então por que nós vemos acontecendo tanto? Por que existe tanto essa ideia? Por que nós vemos acontecer realmente, não só uma ideia, mas porque nós vemos acontecer verdadeiramente essas coisas? Quando existe na família vários casos de pessoas que morrem da mesma forma, que sofrem da mesma doença, que praticam as mesmas coisas. E aí eu te digo uma coisa, o que existe e sempre existiu e sempre continuará existindo são influências, certo? Em que sentido? As pessoas crescem em um certo tipo de ambiente e elas acabam sendo influenciadas a praticar os mesmos atos que os outros praticam ou praticaram. Por exemplo, filhos que crescem em um ambiente com pais fumantes e acabam se tornando fumantes. Filhos que crescem em um ambiente de prostituição e acabam também adotando essa prática de se prostituírem. Filhos que crescem em um ambiente de criminalidade e acabam se tornando também criminosos. Só que o que a gente precisa entender é o seguinte, são situações que em muitos casos acontecem até mesmo de forma inconsciente, pelo simples fato dessas pessoas terem crescido ali em um ambiente onde essas práticas eram comuns, eram normais e faziam parte das rotinas. E em outros casos, de forma premeditada mesmo, né? Justificando esses atos aí justamente por terem crescido nesse ambiente e que acabou levando naturalmente e inevitavelmente a fazer exatamente a mesma coisa. Só que isso acaba sendo desculpa para quem quer ser igual, desculpa para quem não quer sair da sua zona de conforto, porque sair da zona de conforto muitas das vezes gera uma dificuldade muito grande, gera um esforço muito grande. E acaba sendo mais, entre aspas, mais cômodo para uma pessoa que cresce em um determinado ambiente seguir os mesmos passos daquilo que ela está acostumada a ver. Mas e aí, o que fazer então? E a resposta para isso é nada. É exatamente isso, a gente não faz nada, porque é Deus quem faz, é sempre Deus que faz tudo. Quando nós nos encontramos com Cristo, e Ele passa a fazer morada em nós, através do seu Espírito, cara, isso se torna totalmente e suficientemente poderoso para quebrar todo e qualquer tipo de maldição. Qualquer uma que possa existir, se é que existe, né? E isso acontece sem que se faça necessário um ritual, entendeu? Ou uma campanha, ou uma oferta em dinheiro mirabolante, para que possa ser quebrada essa maldição. À medida em que nós reconhecemos que nós somos pecadores, nos arrependemos desses pecados, reconhecemos que somos afastados da glória de Deus, como diria Paulo, e que nós não merecemos a salvação, e que com isso o Espírito Santo de Deus passe a habitar em nós, não há maldição que resista sobre nós. 2 Coríntios 3,17 diz: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Essa liberdade descrita aqui por Paulo em 2 aos Coríntios, muitas vezes, em muitos casos, ela é confundida com um passe livre para justificar as maiores bizarrices que ainda são chamadas de, entre aspas, agir do Espírito. A liberdade que Paulo está dizendo aqui é no sentido de que o Espírito de Deus que habita em nós nos liberta de um jugo, nos liberta de uma culpa, nos liberta do pecado. E que é uma liberdade que, como diz na continuação do verso 18 de 2 Coríntios 3, nos transforma de glória em glória. Então, entenda algo. A maior maldição que nós podemos sofrer sobre as nossas vidas é de não sermos alcançados pela salvação que é em Cristo Jesus. E outra coisa, ninguém abençoa se Deus não abençoar. Mas também ninguém amaldiçoa se Deus não amaldiçoar. Mas tudo isso já é tema para um novo podcast.
É isso aí, nós vamos ficando por aqui, felizes por mais essa experiência que Deus tem nos proporcionado de poder crescermos juntos aí em conhecimento da palavra. Compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas que você puder, envie aí nos seus grupos de amigos, da família, da sua igreja e use deste artifício para ser um propagador da palavra de Deus, ok? Fique com Deus, um grande abraço e até semana que vem, se o Pai assim nos permitir. Vamos biblificar geral.